essa semana a gente vai falar sobre as 4 espécies Lulav, Etrog, Hadass e Aravá. É interessante que existem aproximadamente 390.900 espécies de plantas e Hashem escolheu justamente essas 4 para a gente cumprir as mitzvot de Sukkot. A gente já mencionou um pouquinho na semana passada o que elas têm de tão especial, o que elas representam. Elas são as mais belas de sua espécie, mas isso para a gente é uma coisa um pouco vaga, porque para eu poder afirmar que elas são as mais belas, o fruto mais belo, tudo eu tenho que conhecer todos os outros, todos os que existem. Como eu não estudo botânica, então dificilmente eu vou ter acesso a tudo isso. Mas vem a Torá na Parashá de Emor. Boa noite, Beto. Vem a Torá na Parashá de Emor e fala pra gente o seguinte: Lukartem lachem bayom harishon, e vocês vão pegar para vocês no primeiro dia, Pri etz hadar kapot emarim, vai pegar, bom, traduzindo diretamente para o que a gente conhece, vão pegar um etrog, um lulav, hadass e aravá. O etrog, eu conheço como limão siciliano, eu não conheço uma outra tradução para ele. O lulav é a folha de uma tamareira, o hadass é a murta e a aravá é a folha, o galho de um salgueiro, também chamado uma árvore chorão. E aí a Torá escolheu justamente essas. É interessante que se a Torá não pegasse exatamente essas espécies, quem sabe se algum dia a gente conheceria elas. O etrog, embora tenha um cheiro agradável, um gosto, tem gente que faz geleia de etrog, então dá para comer, mas eu não sei se estaria no topo da minha lista de compras em qualquer supermercado. O lulav, a folha da tamareira, sabe-se lá quando que eu veria uma nesse formato. A gente costuma pensar na tamareira, as folhas bem abertas, bem grandes, e aqui no lulav a gente usa ela fechadinha. São plantas que não necessariamente a gente conheceria se não fosse pela própria Torá. Existem várias explicações em todos os níveis sobre essas 4 espécies. Alguns são mais conhecidos, alguns são menos, tem explicações cabalísticas, e a gente vai trazer algumas hoje para compartilhar e para tirar uma mensagem dessas interpretações. O Medrash, ele traz o seguinte: Medrash, para quem não conhece, são explicações da Torá, são histórias que vêm por trás da Torá. Houveram vários autores do Medrash, e o Medrash Rabbah diz o seguinte, que cada uma das 4 espécies lembra a gente um dos patriarcas. Então a gente vai mostrar aqui a espécie conforme a gente vai falando. Então, o etrog, que é esse aqui, esse fruto representa Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham. Por quê? Porque o etrog, está escrito na Torá que ela deve ser Pri etz hadar, deve ser um belo fruto, uma fruta bonita. Realmente, se a gente olhar aqui, o etrog é uma fruta que dá para... Eu enfeitaria um ambiente com ele. Eu acho ele um fruto bonito. Interessante, entre parênteses, que o etrog é uma das provas que a gente precisa da explicação rabínica da Torá. Houveram vários movimentos que negavam os rabinos, negavam a interpretação da Mishnah e da Gemara, do Talmud. E sem essas interpretações deles, a gente não tem como saber o que é um etrog. Por quê? Porque a Torá fala somente um fruto belo. Pri etz hadar, um fruto de árvore belo. Pode ser uma maçã bonita, uma maçã vermelhinha, pode ser uma pera. Quem falou que eu acho o etrog a fruta mais bonita? Pode ser qualquer outra. E vem os nossos sábios e eles interpretam que é justamente o etrog. A gente vai ver uma das interpretações daqui a pouquinho. Por isso a gente precisa dos sábios para saber como cumprir todas as mitzvot. É impossível cumprir sem as suas explicações. Muito bem. Agora o etrog, ele é comparado ao nosso patriarca Avraham Avinu. Por quê? Porque o Avraham Avinu, a Torá fala sobre ele, de Avraham Zaken, que o Avraham, ele envelheceu. Existe uma mitzvah chamada de Ve'adarta Pnei Zaken, você vai embelezar um idoso, quer dizer, você vai respeitar ele, obviamente, isso no sentido prático, mas a idade, a velhice, é chamada de beleza. Nem todo mundo concorda, muitos pintam os cabelos, aqueles que ainda têm, pintam para esconder, mas realmente
Hadrat Panim, uma face bela, é uma face de um idoso. Quer dizer, com cabelo branco em volta, barba branca. E o Abraham, ele é comparado ao Etrog. Interessante que o Abraham foi o primeiro a demonstrar sinais de idade. Porque ele e o seu filho Yitzhak eram idênticos. Então ele rezou para Deus, falou, as pessoas não sabem quem honrar. Se eu sou eu, ou eu sou meu filho e vice-versa. Então Hashem fez com que ele ficasse com barba branca, e aí todos sabiam quem era o pai e quem era o filho. Muito bem, o Etrog é o Abraham. Depois temos o Lulav. O Lulav é esse aqui, a folha de tamareira, a mais alta do conjunto. E é comparado ao Yitzhak. Se a gente olhar aqui, por trás das folhas, temos alguns nós, 2 nós aqui. Não sei se dá para ver direitinho pelas câmeras, mas temos aqui 2 nozinhos fechando o Lulav. O Lulav ele é amarrado, assim como Yitzhak Avinu, nosso patriarca Yitzhak, quando ele foi ser oferecido como um sacrifício pelo seu pai, a famosa Kedat Yitzhak, no Monte Moriá, e no final isso se reverteu, e o anjo impediu que ele matasse seu filho, Avraham matasse Yitzhak. O Yitzhak ele foi amarrado. Então ele é comparado ao Lulav, que também ele por si, fora ser amarrado com as outras espécies, ele é amarrado também por ele mesmo. O Hadas, que é esta planta aqui, que a gente tem que ter 3 pelo menos no conjunto, e é permitido aumentar o número. O Hadas é comparado ao Yaakov, porque o Hadas ele tem muitas folhas. Em cada ponto nascem 3 folhas juntas. Assim como Yaakov, que diferentemente do seu pai e do seu avô, ele teve muitos filhos. Ao mesmo tempo, ele teve 12 filhos, enquanto que o Abraham e o Yitzhak tiveram 2 cada um. E já o Yosef é comparado a Aravá. Aravá, que é essa aqui, que só pode ter 2 no conjunto, é do salgueiro ou do chorão. Só pode ter 2, é comparado ao Yosef, quer dizer, o filho de Jacob, Yosef, José, é aquele que foi por Egito e se tornou vice-rei. E por que é comparado justamente com ele? Porque a Aravá é a primeira murchada de todas as espécies. Muitas vezes, 2 dias, 3 dias depois que já iniciou a festividade, já temos que trocar, porque já secaram a maioria das folhinhas. E é um problema para achar outro para substituir. Assim também José, ele foi o primeiro a morrer de todos os irmãos. De toda aquela geração que estava no Egito naquele tempo, ele foi o primeiro a falecer. Depois seus irmãos. Assim como a Aravá. Outro Medrash diz que cada uma das 4 espécies é comparada a uma parte do corpo. Temos o Etrog, que é comparado ao coração, tem o formato do coração. O Lulav é comparado à coluna vertebral. O Hadas é comparado ao olho. Cada folhinha dessas, vou mostrar uma maior, cada folhinha dessas se parece, tem o formato do olho. E a Aravá, eu vou mostrar tentando não arrancar nenhuma, a Aravá tem o formato de lábio, do lábio, da boca. Ou seja, que cada parte do nosso corpo deve servir a Hashem, deve servir Deus. É muito interessante que no Nishmat Kol Chai, a gente mencionou, acho que 1 mês atrás, uma aula, essa reza, uma reza muito especial, no meio das rezas do Shabbat, das festividades, e no Nishmat Kol Chai, diz o seguinte, que mesmo se nossos pés fossem ágeis como as gazelas, e nossas mãos se estendessem como todo o céu, nós nunca poderíamos elogiar Deus o suficiente. E depois, no mesmo texto, na continuação a gente fala que quem vai servir Deus? Nossa boca, nossa coluna, nossos pés, nossa mão. Como assim? Como é possível que eu acabei de falar que minha boca não é o suficiente para Deus? E aí eu falo que eu vou servir Deus exatamente com minha boca? Aconteceu certa vez o seguinte, uma pessoa ajudou um rei. O rei estava perdido. Eu vou encurtar um pouquinho a história porque ela é muito longa, mas o rei estava perdido. E uma pessoa muito simples ajudou o rei. Então, como um presente, o rei deu um conjunto de taças de cristal para aquele cidadão. Esse cidadão morava muito longe. E uma vez o rei resolveu passar por aquela cidade.
E o cidadão ficou preocupado, porque ele falou, se o rei vai passar por aqui, obviamente ele vai vir na minha casa, ele vai querer me visitar. Como que eu vou receber ele? Minha casa é uma choupana, teto de palha, quase que uma sucá. Como que eu vou receber o rei? E aí ele teve uma ideia. Quando o rei entrou na sua casa, ele viu na mesa aquele mesmo conjunto de taças. Ele falou, qual é a melhor forma de eu receber o rei e honrar o rei com o presente que ele mesmo me deu? Então no Nishmat Kol Chai, quando fala que nós não somos o suficiente para louvar Hashem, é por intenção própria. Quando a gente acha quem somos nós para poder alcançar a grandeza de Deus e elogiar tudo, isso é impossível. Mas assim mesmo, nossos órgãos, que são os presentes que Ele nos deu, devem trabalhar para Ele, devem se curvar para Ele, como é mencionado lá no texto, quer dizer, o que Ele nos deu, o presente, é o com que a gente vai honrar Ele. E esse é um dos conceitos de comparar as 4 espécies com partes do corpo, é porque essas partes devem servir Deus apropriadamente, como Ele deseja. Rabino Jacobson, ele faz um paralelo muito interessante entre essas duas explicações. A gente falou que as 4 espécies são os patriarcas e as 4 espécies são os órgãos do corpo. E ele conseguiu juntar os dois. Como? Então ele explicou o seguinte, o etrog, que é o coração, qual é o coração que a gente tem que ter? É o coração do Avraham Avinu, nosso patriarca Avraham, também comparado com o etrog. O Avraham, ele era o rei da bondade. Sua tenda tinha entrada por todos os cantos, não como nossa casa, que na maioria das vezes tem no máximo 2 entradas. O Avraham, ele colocou uma entrada de cada lado para que o viajante, quando fosse visitá-lo, ou quisesse se hospedar na sua casa, não tivesse nem que dar a volta em toda a tenda. O coração de Avraham, o etrog de Avraham, quer dizer, as nossas instituições, a nossa forma de fazer bondade. Certa vez, uma conversa entre um Hassid e o Rebbe de Lubavitch. Esse Hassid em si, ele tem toda uma história especial, que ele foi sargento, se não me engano, no exército de Israel. E o Rebbe exigiu dele que ele fosse um líder. E no meio da conversa, o Rebbe fez uma pergunta para ele. Me diz uma coisa, tudo no judaísmo é direita. 100%. Todas as mitzvot, a gente cumpre com a direita. A gente vai escrever alguma coisa, tem que usar a direita. A gente beija, mas usar com a direita. A gente segura o lulav, que é quem recebe a maior brachá, a gente faz com a direita. O tefilin, a gente amarra no braço esquerdo, mas quem está fazendo a mitzvah é a mão direita. Quem está amarrando, cumprindo a mitzvah é a mão direita. Tudo é direita. E onde fica o coração? Na esquerda. Na verdade, o coração fica no meio com uma ponta para a esquerda. Mas por que o coração... eu tenho um socorrista aqui no Zoom, eu não posso falar bobagem. Por que o coração está mais para a esquerda? Se tudo é direita, o coração, que é onde habita a alma animal, bombeia o sangue, é o segundo órgão mais importante do corpo, na lista de órgãos vem o cérebro, depois o coração, de repente o coração está na esquerda? Óbvio que o Hassid nem arriscou uma resposta. O Rebbe falou, por que o coração está na esquerda? Porque o coração é para o outro. Nossos sentimentos devem ser voltados para o outro. Então, meu coração na esquerda está na direita do outro, de quem está na minha frente. Para ele, o coração está na direita. O meu coração deve ser focado em fazer o bem sempre para o outro, se preocupar com o outro. Esse é o coração de Avraham, a união dos 2 assuntos que mencionamos, Avraham e o etrog, e o coração. Depois, vamos para o lulav. O lulav, que é este aqui, a coluna vertebral, é o que nos mantém em pé, é comparado com Yitzhak. A coluna representa o orgulho, certo? Quando a gente vê uma pessoa andando com orgulho, ele está ereto, a coluna firme. Isso vem do Yitzhak, nosso segundo patriarca. Por quê? A gente vê na Torá que quando Yitzhak estava sendo levado pelo seu pai para ser sacrificado, e no meio do caminho só que ele soube que o sacrifício era ele mesmo, não tinha nenhum carneiro para estar no lugar dele, ainda assim ele foi com orgulho, ele não se dobrou, ele não ficou cabisbaixo, pelo contrário, ele estava cumprindo uma ordem de Hashem, de Deus, ele foi firme, ereto. O que
o Lulav nos ensina é a não sermos vítimas. A gente vê, judeu sai na rua, aí na hora alguém grita, ah, esse é um judeu, aí a pessoa já fica meio preocupada, mesmo que o outro falou a verdade, claro, mas ele já fica meio assim. Às vezes o judeu vai num lugar e se ele anda de kippah o tempo todo, aí ele já põe um boné, já esconde um pouquinho. Por quê? Tem que ter orgulho. Você tem que ter orgulho do que você é. Isso nos ensina Yitzhak. Andar com orgulho. A situação pode ser muito, muito adversa. Pode ser, ele está indo até, Deus nos livre, está indo ser sacrificado. Ainda assim o orgulho persiste. Ninguém pode dobrar a gente. O que acontece com o Lulav? Se eu dobrar ele no meio, óbvio que eu não vou demonstrar. Ele está passando, já era. Tudo bem, a gente não pode ter orgulho em excesso, achar que somos melhores do que todo mundo. Mas ninguém derrubar a gente. Interessante que quando fala de Mordecai, o judeu, Mordecai da história de Purim, tá escrito lá que tinha um judeu na cidade de Xuxá, na capital. Por que tem que falar que tinha um judeu? Tinham vários judeus. Qual é a diferença? Que o Mordecai não escondia que ele era judeu. Ele ia lá com o talit, com a capota dele no meio da rua, ele não está nem aí, falem o que quiserem. Ele não vai se deixar dobrar pelo que os outros pensam. Óbvio, sempre com segurança. Mas quando se trata do orgulho, nós não somos vítimas. O que os outros mais querem é nos aterrorizar e aí nos dobrarmos e aí deixar de frequentar os lugares que a gente tem que frequentar. Infelizmente, aconteceu uma tragédia, fomos novamente atacados na Europa, se não me engano foi ontem. O antissemita atacou com uma pá. Eu não tenho aqui o nome da pessoa, mas... O que eles querem? Dobrar a gente. O Lula vem e fala, de jeito nenhum. A gente não se dobra. De jeito nenhum na frente de ninguém. Depois temos a Adas. Como a gente falou, a Adas lembra um olho e lembra o Yaakov. Nosso patriarca Yaakov. E o que tem a ver os olhos de Yaakov, de Jacó? Seguinte. Quando Yaakov morava com seu sogro, Lavan, e está escrito que ele viu a face do sogro dele. Vayar Lavan et pnei Lavan. Vayar Yaakov et pnei Lavan. Ele viu os olhos, o rosto do sogro, que o sogro estava contra ele. Ele percebeu o que quer dizer ver, quer dizer enxergar mais para frente. Yaakov ele viu, peraí, meu sogro está tentando influenciar demais a minha vida, eu vou tomar cuidado, vou me afastar porque ele vai estragar minha família. Ver, está escrito no Talmud, Chacham einav berosho. Um sábio, seus olhos estão na cabeça, óbvio. Eu nunca vi olho na palma da mão. Óbvio que o olho está na cabeça. O que quer dizer? A pessoa que enxerga mais para frente. Eis o Chacham Aroe está no lado. Quem é o sábio? Aquele que vê as consequências das suas ações. Infelizmente, a gente vive numa geração imediatista. Tudo é agora. Por isso que as pessoas são mais consumistas. Por isso que as pessoas são mais voltadas em si mesmas. Por quê? Porque eu penso no imediato, no prazer que eu tenho que ter agora, sem prestar tanta atenção com as consequências. Quanta atenção eu estou dando para os meus filhos. Tudo bem, eu quero meu bem-estar, quero pôr o pé para cima, Netflix o dia inteiro, agora que está em pandemia, não sai de casa mesmo. O que vai acontecer? Yaakov, os olhos de Yaakov lembram a gente a olhar para frente. Veja, ele está com problemas com o sogro agora, um problema pequeno, ele viu no que ia se transformar e por isso ele foi embora. Esses são os olhos. E por fim, a boca de José. A gente falou da Aravá, que tem o formato de uma boca. E a Aravá lembra a gente de José, que é o primeiro que faleceu, assim como a Aravá é a primeira que cai pelo seguinte. Quando, eu não vou contar toda a história, eu imagino que a maioria já conheça. Quando José era o vice-rei do Egito e seus irmãos foram para ele, e ele fez uma espécie de jogo para testar os seus irmãos. E quando ele se revelou para os irmãos como o José, ele falou, vejam que a minha boca está falando com vocês. O que quer dizer isso? Quer dizer, a boca dele está falando. A explicação é a seguinte, o Rashi fala, o comentarista Rashi, diz que ele estava falando em hebraico. Vejam que eu estou falando em hebraico com vocês. Mas espera aí, podia ter um egípcio que também soubesse o hebraico, Lashon HaKodesh. A explicação é que o José falou, vejam a minha forma de falar, a minha forma judaica de me expressar. Eu não falo como todos os egípcios aqui, eu não uso o palavreado deles, nem hebraico, nem egípcio. Eu tenho a minha forma judaica de falar.
E a gente lê que o Potifar, o primeiro patrão do José no Egito, ele viu, está escrito que ele viu que a forma de falar do José era diferente. Por quê? Porque o tempo todo ele falava Baruch Hashem, ele falava Be'ezrat Hashem, graças a Deus, se Deus quiser, o tempo todo ele mencionava Deus. Isso é a forma judaica de falar. E não aprender como os outros povos. E é interessante, a gente falou que José é o primeiro a morrer, o Aravá é o primeiro a secar, e as línguas também morrem. Quantos ainda falam ladino? Conhecemos ladino, uma língua judaica, ainda se encontra no textos, mas quantos conversam em ladino? Um pouco mais para trás, quantos conversam em aramaico? Aramaico também foi uma língua semi-judaica, por assim dizer. Yiddish, que ainda se fazem peças em Yiddish, tem gente falando em Yiddish, muito menos do que na geração passada. Se Deus quiser, a gente vai lutar para manter o Yiddish. É engraçado eu falar isso, eu não falo Yiddish. Mas as pessoas se esforçam, tem museu do Yiddish, isso e aquilo. Mas realmente não é como era antigamente. Mamelushn, a forma de falar já não é a mesma. Isso são os lábios. A gente vai trocando as línguas, mas mantendo a essência. O jeito de falar. Se seja em ladino, seja mesmo em árabe, a gente vai falar da nossa forma. Então, esse é o que a gente compara as 4 espécies com partes do corpo, com os patriarcas, que é a forma de servir Deus, o coração sempre para o outro, a coluna, o orgulho judaico, os olhos vendo sempre o futuro e a boca preservando a boca o mais sagrada possível. Esses são os Arbat Aminim, as 4 espécies. Certa vez, um professor, ele estava olhando na classe, o Melamed, o Rebbe, estava olhando a sua classe de alunos e ele viu que um aluno pediu emprestado para o seu coleguinha lápis de cor. E o colega se recusou a emprestar. Aí o outro pediu de novo e ele recusou de novo. Aí o professor chamou o colega que recusou e mostrou na parede o alfabeto, o ABC, o Aleph Beit. E aí ele apontou para o Aleph, para a primeira letra, e perguntou para o aluno, que letra é essa? O aluno falou, já sabia ler bem. Ele falou, Aleph. Aí o professor falou, não. Ele apontou para a segunda letra. Que letra é essa? O aluno falou, Beit. Ele falou, não. Aí o aluno ficou confuso. Como assim? O Aleph, Beit, eu conheço, eu sei ler. Então o professor falou, deixa eu te mostrar como é. Então ele apontou para o Aleph e falou, Aleph, você vai emprestar os lápis para o teu amigo. Beit, você também vai emprestar os lápis para o teu amigo. Ele falou, tudo em judaísmo é união. Tudo tem que ter Ahavat Israel. Essa é a base. A gente deu demos um shiur antes de Rosh Hashanah, mostrando como todas as festas são união. Se a gente pode comparar os tipos de uniões, a mais impressionante é a união das 4 espécies. Rosh Hashanah e Yom Kippur, temos a união, que é a revelação da nossa essência. O nível mais elevado da nossa alma se revela no Rosh Hashanah e no Yom Kippur. Então o que acontece? As diferenças somem. Sukkah, que é a nossa cabana, também representa a união. As pessoas entram dentro, comem juntas, independente do seu nível, e a Sukkah diz o seguinte, vocês vão estar unidos, apesar da diferença de vocês. Cada um é diferente, e apesar das diferenças, a Sukkah consegue unir todos. O Lulav e o Etrog vem falar o seguinte, vocês vão se unir por causa da diferença de vocês. Não ignorar a forma de ser de cada um, pelo contrário, a forma de ser de cada um contribui para a mitzvah, contribui para o preceito, para a verdadeira união. União não é ignorar os detalhes de cada um. Um casal unido não é o homem ignorar as suas capacidades e a mulher ignorar as suas vantagens, etc. E vice-versa, suas falhas também devemos conhecer. Elas se complementam. No Lav e Etrog, cada espécie sendo da sua forma, realmente elas se complementam. A gente falou, se não me engano, na aula da semana passada, que cada uma das 4 espécies representa um tipo de judeu. Então, o Etrog, que tem sabor e cheiro, representa o judeu que tem Torá e Mitzvot. O Lulav, que tem sabor, porque é da árvore da tamareira, que temos a tâmara, representa aquele que tem Torá. O Adas, que tem apenas o cheiro, representa aquele que tem boas ações. E Aravá, que não tem nem sabor, nem cheiro, representa aquele que não tem nada. Esse ano o pessoal queria tirar a Aravá
das 4 espécies, porque não tem nem sabor e nem cheiro, deve estar com Covid. Cada um, ele tem a sua forma. E a gente falou que a gente une todos, porque a verdadeira união são todos juntos, não apenas entre os estudiosos, não apenas entre os benfeitores, e sim todos os judeus juntos. Mas tem mais uma coisa muito, muito interessante de união em cada um deles. Cada uma das 4 espécies tem união nela mesma. Então, o lulav, que é a folha da tamareira, ele só é kasher se ele estiver fechado assim. Todo mundo já viu uma tamareira, uma foto de uma tamareira? A folha está lá aberta. Se o lulav começar a abrir as suas folhas, não abrir assim, como vocês podem ver, abrir um pouquinho, aqui não tem problema. Na ponta sim tem problema, mas se ele começar a abrir, como se fosse florescer, ele está passul, ele não é kasher, porque ele começa a se separar. O hadas, que é da murta, tem outro tipo de união, que essas 3 folhinhas que tem em cada lado dela devem vir do mesmo ponto. Eu não sei se todos vão conseguir ver, mas o ponto dessas 3 folhas é exatamente o mesmo. Se o hadas tem uma folha nascendo em cada altura do galho, ele não é kasher. E a aravá, em aramaico, ela é chamada de achavna. Achavna quer dizer irmãos. Irmãos que crescem juntos. Quer dizer, tem um conceito de união em cada uma das 3. O etrog também tem união. Porque a gente falou que é chamado na Torá de Pri Etz Hadar, o fruto da árvore que Hadar é belo, mas também Hadar quer dizer que mora. Porque o etrog ele habita na árvore durante as 4 estações, diferentemente de outras frutas que crescem cada um na sua época, o etrog ele habita na árvore junta, ele une todo o ano, todas as 4 estações. Inclusive por isso que geralmente o etrog que nasce no Brasil não é kasher para a mitzvah, para o preceito, porque não temos as 4 estações organizadas aqui, é toda uma bagunça. Sabe? Estamos no outono, está calor como no verão, no meio do inverno está calor, no meio do verão está frio. Então não temos as estações. O etrog, ele é kasher somente quando ele une todas as estações. Por isso mesmo que é uma fruta difícil de conseguir, porque é muito difícil de cuidar dela. Hoje em dia a gente tem as feiras de etrog, mas antigamente podia acontecer de uma cidade ter apenas um etrog para cumprir a mitzvah, porque era difícil de conseguir. Se conta que em Varsóvia, um ano eles não tinham nenhum etrog, e de repente apareceu um comerciante não judeu com um carrinho cheio de etrogim. Ele trouxe de longe, e aí as pessoas pularam em cima dele para comprar. E depois pularam para longe dele quando souberam o preço dele. Ele queria cobrar um absurdo, mais caro do que o etrog hoje em dia. Muito, muito caro. Então o pessoal ficou muito preocupado. O que eles vão fazer? O cara é o único que tem etrogim. E aí, morava lá o Rebbe de Gur. E os judeus foram reclamar para ele, olha, o que a gente vai fazer? Que não tem etrog esse ano para Sukkot. Então o Rebbe de Gur reuniu alguns profissionais, comerciantes aquela noite. E no dia seguinte, o comerciante não judeu que estava com os etrogim, ele começou a andar pela cidade. E ele viu que as vitrines das lojas estavam cheias de etrogim, amarelinhos, bonitinhos. E ele ficou preocupado. Ele falou, oi, véi, eu cobrei tão caro ontem que eu não vendi nenhum. E agora tenho tanta concorrência que também não vou vender nenhum. Então ele começou a avisar, pessoal, olha, está muito barato aqui o etrog, venham. E todos foram e compraram a um bom preço. O que o Rebbe de Gur fez? Naquela noite ele tinha chamado marceneiros. Ele mandou eles prepararem etrogim de madeira e pintarem bem bonitinho de amarelo e colocarem nas vitrines das lojas. Aí aquele comerciante achou que tinha concorrência. Yiddishekop. Então, outra lição que a gente tem das 4 espécies é a união dentre elas mesmas e união entre 4 categorias do nosso povo. E aí fica uma pergunta. Quando a gente vai fazer a brachá do lulav etrog, então a gente segura o lulav separado do etrog e falamos Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu, bendito é Deus que nos ordenou al netilat lulav, de pegar o lulav e o etrog. Mas espera, na brachá a gente só fala do lulav. Por que a gente não fala das 4 espécies? Podia ser al netilat lulav hadas aravav etrog. Por que só o lulav? Uma explicação é
que o lulav é o mais alto, é o que mais desponta, é o que mais aparece. Por isso que a gente menciona ele. Mas existe outra explicação, que o lulav, falamos antes, o lulav representa o estudo da Torá. E o estudo da Torá sempre vai ser primordial. Interessante, a gente podia fazer a brachá no etrog, que o etrog tem tanto o estudo da Torá como o cumprimento das mitzvot, e no entanto a gente fala do lulav. Por quê? Porque o lulav, que são aquelas pessoas que se dedicam muito à Torá, não é que elas não têm mitzvah, porque uma pessoa que estuda muito a Torá e não cumpre mitzvot, não tem valor aquilo. Quer dizer, o estudo dele não deu em nada. Então, obviamente que o lulav é a pessoa que estuda a Torá e cumpre mitzvot, mas o foco é o estudo da Torá. E qual é a importância disso? Que se não temos estudo da Torá, as mitzvot se tornam tradição. Tradition. E não tem nada mais perigoso do que isso. Por quê? Alguém sabe por que a gente come gefilte fish? Aqueles que gostam, uma delícia, com reino. Por que a gente come gefilte fish? É só tradição? Não. Tem a lei do Shabat, que no Shabat a gente não deve separar a espinha do peixe. Então se faz o gefilte fish que não tem espinha. Quer dizer, tudo tem um motivo por trás daquilo. E é muito perigoso ignorar isso. É muito perigoso, óbvio, temos que colocar tefilim sem saber o motivo. Mas temos que ir atrás do motivo também. Senão tudo se torna uma coisa robótica. Ah, por que eu faço essa mitzvah? Porque minha avó fazia. E se minha avó secava o cabelo com uma toalha rosa, eu também tenho que secar com uma toalha rosa. Tudo tem que ter uma explicação. E como a gente prometeu logo no começo, várias explicações sobre as 4 espécies, então eu vou dar apenas mais uma, num nível um pouco mais profundo, no nível de numerologia. Está escrito na Ética dos Pais que a numerologia é o tempero da Torá. Óbvio, eu não vou mencionar cada letra, mas a gente sabe que as letras da Torá, as letras em hebraico, têm o seu valor numérico. E se a gente somar o valor numérico das 4 espécies, etrog, lulav, hadass e aravá, vai dar o número de 1024. Esse é o valor das 4 espécies. 1024 também é o valor do seguinte versículo. Anochi sholeach lachem et Eliyahu hanavi. Eliyahu hanavi. Eu vou mandar, disse Deus, eu vou mandar para vocês o profeta Eliyahu, o profeta Elias, que é o profeta que vai anunciar a vinda de Mashiach. Isso quer dizer o quê? Que cumprir com as 4 espécies é uma mitzvah que aproxima mais ainda Mashiach, porque é totalmente, intrinsecamente conectada com Mashiach. Por isso, quem não cumpriu ainda, só entrar em contato comigo, a gente combina um horário para cumprir essa mitzvah, pelo menos uma vez durante o Sukkot. E a numerologia que a gente falou, 1024, também é o valor numérico das palavras Be'ezrat Hashem, se Deus quiser. A gente falou agora há pouco da importância de falar judaicamente, de falar de Deus, quando a gente pode, Baruch Hashem, Mirtz Hashem, Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. Então realmente, com a ajuda de Hashem, que essas 4 espécies possam aproximar ainda mais e revelar, quem sabe imediatamente, agora, a vinda do Mashiach, e que pelo estudo dessas 4 espécies, considera o estudo como se estivéssemos cumprindo a mitzvah, que esse estudo possa trazer bênçãos e brachot para todo mundo, Be'ezrat Hashem.